Oi, gente, tudo bem? Professora de História, Gerlânia. Nós vamos começar o segundo bimestre agora, né? Então, conteúdo novo, né, para começar. E aí, para a gente poder começar a estudar, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês de História, né, na página 106 até a página 109. E lá nós vamos estudar sobre os povos nativos do atual território brasileiro. Eu acho que vocês lembram que o Brasil, antes de ser descoberto por Pedro Álvares Cabral, né, em 1500, ele era todo povoado, né, todo ocupado por índios. Até esse termo índio, né, é um termo porque os portugueses queriam vir ao Brasil. Quando eles vieram ao Brasil, eles pensaram que estavam indo às Índias, né? Eles gostariam de ter chegado às Índias. E como eles não sabiam que existia o território americano, né, o continente americano no meio, e eles pararam aqui, eles pensaram que aqui era a Índia. Então eles colocaram os povos que moravam, eles colocaram o nome dos povos que moravam aqui de índios, certo? Porque eles pensavam que estavam nas Índias. Mas é comum também ser chamado de povos nativos, né, que são os povos que nasceram no Brasil, mas aí vamos chamar de índio, né? Aqui existiam várias e várias tribos indígenas, né? As mais conhecidas é a Tupi, a G, a Aruac e a Caraíba. Se vocês acompanharem na página 6, vocês vão ver várias tribos indígenas, né? Vários tipos, né, de raças indígenas. E línguas também. A língua mais conhecida e o povo mais conhecido era o povo que morava no litoral, o povo Tupi. Litoral, gente, se vocês esqueceram o que é toda a faixa de território que tem, né, perto do Oceano Atlântico. Litoral significa praia, perto da praia. E aí os povos que viviam perto desse litoral, né, da praia, eram os povos tupis, né? E esse povo tupi era uma tribo onde todo mundo tinha funções, né? As mulheres e os homens e as crianças tinham funções diversas nessas tribos. E cada um tinha o seu papel na tribo. Se você ler na página 107, você vai perceber, né, que cada um tinha a sua função. E outra coisa, essa tribo, né, as tribos indígenas do Brasil, elas eram tribos seminômades. Tinha o que é seminômade? Eram tribos que viviam sempre se mudando. Lembra que nômade são as pessoas que vivem se mudando, né? Só que semi significa metade, ou seja, às vezes eles migravam, né, de um lugar para o outro, e às vezes eles se fixavam no lugar, né, e faziam as suas tribos. Né? Então eles eram semi-nômades, ou seja, metade nômades. Quando eles viam que a terra não estava mais prosperando, não estava mais dando para plantar, para colher, né, enfim, em período de escassez de seca, ou então período que não tinha mais animais, mais pássaros, enfim, mais peixe nos rios, eles se mudavam, certo? Então eles eram seminômades. Todo mundo na tribo, ele tinha os mesmos direitos, né, os mesmos benefícios. O líder, o único que era diferente, né, era só o líder, que era o cacique. Vocês vão ver também na página 107. Na página 107 também ele vai falar sobre a antropofagia. Tio, o que é a antropofagia? Era um ritual onde as tribos elas gostavam muito de guerrear, de disputar território, de disputar entre si, né? Ser humano gosta de estar disputando. Aí tinha muitas guerras. Nessas guerras, os guerreiros mais valentes, se fossem capturados, quando eles eram derrotados, eles eram capturados e levados a rituais de antropofagia. Antropofagia, né? Rituais onde os homens comiam homens, né? Carne humana. E aí eles comiam, geralmente, não porque eles já estavam morrendo de fome, queria comer humano, não era isso. Era porque, para eles, se eles comessem, por exemplo, as pernas de um guerreiro, eles iriam, de um guerreiro que corria muito, eles iriam incorporar neles aquela característica de ser corredor também. Se eles comessem um braço de um guerreiro muito forte, eles pensavam que iam também ter aquela força, né? Então, para eles, o ritual de antropofagia era um ritual onde os índios achavam que comendo as partes mais importantes, mais fortes de um guerreiro ou de uma pessoa, enfim,
eles iriam adquirir aquele poder, aquela força também. Então, por isso que tinham os rituais antropofágicos. Quando vocês passarem para a página 108, vocês vão perceber, né, como é que existem esses índios hoje em dia no Brasil, né? Ele vai falar que, segundo o censo, né, do IBGE, hoje em dia nós só temos 817 mil indígenas no território inteiro, né? Antes no Brasil tinha mais de milhões de índios e agora só tem 817 mil, não chega nem a 1 milhão, né? Porque a maioria foi morto ou assassinado pelos portugueses, ou foram acometidos de doenças, né, porque eles não tinham os anticorpos que os portugueses tinham, e os portugueses traziam muitas doenças, e aí eles não conseguiam, né, como eles nunca tinham tido contato com essas doenças, vacina, essas coisas, enfim, eles morriam também muito de doença, né. E aí, quando o Brasil foi ficando foi se agigantando, né, ficando país, né, o governo decidiu demarcar território chamado de terras indígenas pela FUNAI, principalmente na FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, né, para defender os índios, né, para defender as tribos indígenas, os povos indígenas, né, e deixar para eles alguns locais, já que o país inteiro antes era deles, né, e foi tomado deles, então o governo fez com que eles recuperassem alguns territórios para poderem viver, né, com a sua cultura, com seus costumes, enfim, o nome disso é terra indígena, né, demarcação de terra indígena. E aí são áreas, né, para coletivas onde eles podem, de uso exclusivo dos índios, essas terras é só para os índios. Então, quando vocês veem na televisão, né, que alguém tentou invadir uma terra indígena, isso é um crime, é ilegal. A terra indígena é legalmente exclusiva para os índios, né? E aí, por causa disso, porque ainda tem muita guerra por território, muita gente quer invadir as terras indígenas, né? Os índios precisam a todo tempo estar sempre lutando, fazendo manifestações, reivindicando seus direitos, enfim, né? Que vocês vão ver muito na página 109, né? Essa luta indígena ainda hoje pelos seus direitos, que principalmente a terra, né? Que era o seu território. O Brasil era território indígena e foi tomado pelos portugueses, né? Então, até hoje, infelizmente, eles têm que estar lutando a todo tempo por causa disso. E aí, o que é importante vocês saberem, além de tudo isso? Que essas terras indígenas, elas estão por todo o Brasil. E aqui que eu digo Caucaia, que eu moro em Caucaia, aqui em Caucaia, misturando com o município vizinho, que é São Gonçalo do Amarante, onde vocês moram, entre esses dois municípios existe uma tribo indígena chamada Anassés, né? E aí, essa tribo Anassés, ela é uma tribo indígena que tem uma terra indígena, tem uma demarcação de terra indígena, e ela compreende várias regiões, como Mangabeira, Pau Branco, Salgado, Tabuleiro Grande, Boqueirão, né? Em Caucá, ela incorpora Santa Rosa, Japuara, Matões, né? Ela é uma reserva indígena. Ela se chama Taba dos Anassés. Se vocês andam muito, né, vai e volta em São Gonçalo do Amarante, ali São Gonçalo do Amarante e Caucaia, vocês vão ver a placa, né, demarcando esse território. E aí, essa semana, como atividade, que eu vou colocar ainda na plataforma, mas como atividade, vocês vão fazer uma pesquisa sobre essa reserva indígena Taba dos Anassés. Falando o quê, tia? Falando quando foi que ela foi construída, falando quais são os costumes de lá, quantas pessoas tem lá, né? Uma pesquisa mesmo, bem histórica dessa reserva indígena, tá certo? Qualquer dúvida, gente, vocês podem me perguntar no privado, viu? Beijo.